Glória a Deus, saúde da igreja com a paz do Senhor. Vou aproveitar vocês de pé para não sentar e pedir para levantar, né? Eu também sou muito grata ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito na minha vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, primeiro livro, 27. Gênesis 27, capítulo 27, versículo 41 ao 45. Gênesis 27, 41 ao 45. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus: Passou Esaú a odiar Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E diz consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouça o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizestes. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, trazendo a palavra dele. E realmente, como a pastora orou, Deus falou tremendamente comigo. Eu tinha uma palavra preparada quando ela me chamou. E eu orando ao Senhor durante a semana, falei: Senhor, será que é isso que o Senhor quer que eu leve para a tua igreja? E Deus ficou em silêncio. Falei: eita lasqueira. Falei: agora. Mas continuei naquela palavra que eu tinha guardada no meu coração e orando. Só que Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que Ele muda todas as coisas. E quando chegou no sábado, o Senhor começou a ministrar uma outra palavra ao meu coração. E eu fiquei com aquela palavra queimando sobre... Eu comecei com Esaú e Jacó, mas com o decorrer da minha mensagem, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Que eu precisava começar com eles. E o Senhor foi ministrando. E domingo, quando o pastor começou a falar um pouco sobre gratidão, ele tocou num ponto, naquilo que o Espírito Santo já tinha falado comigo. Ele falou um pouco sobre perdão. E o Espírito Santo falou assim comigo: é essa palavra que eu quero que você leve para a minha igreja. E eu falei: Senhor amado, mas nós estamos cansados de ouvir de perdão. O Senhor falou: é essa. E a partir desse dia, eu não consegui dormir mais. Porque o Senhor começou a mexer comigo. E Ele começou a falar tremendamente comigo. E eu levantei numa certa madrugada. Eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eu sou tua serva, usa-me. E assim Deus começou a falar comigo através desta palavra. E é esta palavra que eu quero trazer para você, igreja. Deus não te trouxe aqui, Ele trouxe exatamente as pessoas certas para estar aqui nesta noite. Porque é com você que Ele quer falar. Primeiramente Ele falou comigo, mas Ele também quer falar com você. Então abra os seus ouvidos espirituais e receba aquilo que o Senhor tem para falar. Então eu quero contar um pouquinho da história de Esaú e Jacó. Jacó, ele é conhecido como o quê? O traidor, o enganador, aquele que enganou, aquele que foi atrás de Esaú e pegou a sua primogenitude, e aquela história toda que a gente já sabe. Então, a sua mãe teve uma bela ideia, né? Eu creio que tudo isso estava nos planos do Senhor, porque lá na frente nós vamos entender o que realmente o Senhor quis fazer através dessa passagem. E ali, Jacó, com a ideia da sua mãe,
se veste de Esaú na presença do seu pai, já idoso, e se apresenta diante dele. Mas só que Abraão falou assim: a voz é de Jacó. Mas vem aqui mais pertinho de mim, meu filho, que eu quero te tocar. E assim tocando, Rebeca cobriu ele de pelos, de ovelhas. E aí ele chegou e Abraão tocou nele e falou assim: a voz é de Jacó, mas é você, Esaú, porque é o seu cheiro e o seu corpo está cobertos de pelo. Então, resumindo a história, Jacó teve que sair correndo para a casa de Labão. E ali teve um processo até chegar na casa de Labão. Só que quando ele chegou ali na casa de Labão, sabe o que aconteceu com ele? Foi traído, foi enganado. Ele teve que trabalhar 7 anos para ter Rebeca. E quando chegou no casamento, ele teve Lia. E aí, ele falou: mas você me enganou. Mas ele estava esperando o quê? Ele enganou o irmão dele, ele teve que sair fugido. E assim ele se casa com Lia e também com Raquel, trabalha mais 7 anos. E ali Deus começou a prosperar ele, começou a dar ovelhas, boi. E Jacó foi prosperando. Só que chegou no dia que Deus olhou e falou: agora chega. Volta para lá. Volta lá para a sua terra, porque eu preciso consertar aquilo que está torto. Eu preciso consertar aquilo que precisa ser consertado. Então você precisa fazer um percurso para você retornar à casa do seu pai. Aí ele falou: mas Senhor, eu tenho um problema. Eu tenho meu irmão lá, Esaú, ele vai me matar. Mas ele teve que voltar. E ali, como a gente sabe, ele teve a briga com o anjo do Senhor, que era o próprio Deus. E assim ele ficou manco. Mas ele voltou. Por que ele teve essa oração com o Senhor? Porque ele tinha medo de enfrentar, ele achava, a realidade que ele ia ter lá na volta. Mas só que o Senhor era com ele. E ele voltou. E Esaú assim recebeu, perdoou ele. Esaú perdoou o seu irmão Jacó. Então Jacó teve 12 filhos, como a gente já sabe, as 12 tribos de Israel. E assim ele foi criando aqueles filhos. Só que a Bíblia nos fala que ele amava mais a José do que todos os seus outros irmãos. Aí está um ponto negativo de Jacó. Ele amava tanto a José que os seus irmãos teve inveja dele. E assim eles venderam José para o Egito. E Jacó ficou profundamente amargurado. Só que ele não sabia da história da venda. Ele achou que simplesmente ele tinha sido morto, devorado por um bicho. E aí a gente já sabe a história, que José vai ao Egito e ali se torna governador. E quando chegou a fome, todos os irmãos dele foram para lá, para o Egito. Assim, José olha aqueles irmãos ali e ele teve que fazer, sabe o quê? Perdoar. Esaú perdoou Jacó. José, filho de Jacó, teve que perdoar os seus irmãos. Vocês estão vendo a história se repetindo? E assim José vê os seus irmãos, e ali a gente sabe, colocou na cadeia para ele ter um tempo para ele pensar. Às vezes nós damos pouco tempo ou muito tempo para resolver um problema, para a gente pedir perdão para certas pessoas. E a gente fica ali amargurado, remoendo o que nós precisamos fazer. Só que a partir do momento que você coloca Deus na frente do negócio, as coisas mudam. As coisas se tornam mais leves. Você começa a enxergar com os outros olhos. E você começa a perceber que Deus entra no negócio e Ele fala assim: é hora. É hora de você retornar. É hora de você olhar e falar assim: eu te perdoo. Então José volta lá e manda buscar Benjamim, volta lá na terra do teu pai, busca Benjamim, traz ele para cá que eu quero ver se vocês estão falando a verdade, que vocês não vão fazer nada com ele. Então os irmãos voltaram, pegaram Benjamim e assim ele se revelou aos seus irmãos. Só que os seus irmãos tinham algo pela frente, eles tinham que voltar lá em Jacó e contar toda a história do que tinha acontecido.
E será que Jacó estava disposto a perdoar eles? Eu creio, não está escrito na Bíblia, mas eu penso que quando os seus filhos chegaram diante dele e começaram a contar aquela história, que eles venderam o seu irmão, que José estava vivo no Egito, que era governador, aquela história toda, eu posso imaginar que Jacó falou assim: opa, Esaú me perdoou, eu preciso perdoar os meus filhos, eu preciso dar uma segunda chance, porque eu tive uma segunda chance. Deus me perdoou quando eu voltei com toda a minha geração, com toda a minha família para a terra do meu pai, e Esaú me abraçou, e Esaú me recebeu de braços abertos. Então ele percebeu que ele tinha que perdoar aqueles filhos deles. E então Jacó não pensou duas vezes, falou: me leva lá que eu quero ir com ele, eu quero ver o meu filho. E ali eles se abraçaram, ali eles tiveram aquela comunhão que deve ter sido tremendo, maravilhoso, porque houve uma quebra de barreira, houve um perdão, tanto de Esaú para Jacó, como de Jacó para os seus filhos, como de José para os seus irmãos. É simples assim. Quando Deus ele começa a trabalhar, nós começamos a enxergar que existe um movimento que nós temos que passar e que a gente precisa entender que o Senhor está fazendo. Mas nós precisamos entender que o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus misericordioso. E quando nós aceitamos esse perdão, quando nós damos esse perdão para outra pessoa, você sabe o que acontece? Ele gera amor. Porque quando a gente perdoa, você já viu que algo acontece dentro da gente, a gente fala assim: eu estou amando mais. Porque o rancor foi embora, porque o perdão aconteceu. Então assim, o perdão ele salva. Quando você dá aquele perdão, que você gera o amor, ele vai trazer a salvação. Aí aquelas pessoas que te odiavam, que não queriam mais saber, eles olham e falam assim: algo diferente, eu preciso saber o que está acontecendo. Porque ele gerou amor e ele está trazendo salvação na alma. Porque quando nós não perdoamos, nós ficamos presos. A gente não consegue se libertar daquela prisão. E a gente começa a ficar amargurado. E a gente não tem amor para dar pelas pessoas. Você já viu uma pessoa que ela é amarga? Você chega perto dela, você não quer ficar muito, porque ela não tem o que te dar. Ela não tem o que te oferecer. Tudo que ela vai falar, ela te joga pedra. Ela te vomita. Você não consegue ficar nem um pouquinho perto dela. E o perdão, você sabe o que acontece? Ele se multiplica. Ele se multiplica. Ele pega um, ele pega outro, ele pega ali, ele vai ali, ele pega os filhos. Porque quando nós liberamos o perdão, toda uma geração é abençoada. Quando José liberou o perdão para aqueles irmãos, os irmãos dele tiveram tudo. Ele sustentou aqueles irmãos dele até o final da morte dele. E depois que ele morreu, ele diz assim: ó, eu estou indo, mas o meu Deus vai cuidar de vocês. Ele poderia falar assim: eu não vou perdoar, o que eles fizeram comigo, o quanto eu sofri. Você acha que uma situação de escravo tem alguma coisa boa para oferecer? Não tem. Assim somos nós quando nós ficamos escravos da falta de perdão. Nós somos chicoteados, nós somos humilhados, nós somos rejeitados, nós somos jogados no poço, nós somos jogados fora da sociedade, porque existe uma corrente que nos prende, que não deixa a gente ser livre. Mas no momento que nós aprendemos e entendemos em que o Senhor, Ele nos perdoa primeiro, porque Ele nos perdoa primeiro, antes mesmo de qualquer um nos perdoar, o Senhor já nos perdoou. O Senhor já está assim, ó, com os braços abertos, dizendo: eu te perdoo, meu filho. Só falta você aceitar isso e pedir perdão para quem você precisa pedir. Então, o Senhor, Ele é tão poderoso, mas Ele é tão poderoso que Ele trabalha lá embaixo primeiro, para depois Ele botar você no alto. Quando Ele começar lá nas raízes, quando Ele começar a se aprofundar no negócio, não tenha medo, porque o Senhor vai te trazer para cima.
O Senhor vai dizer: chega, é hora agora de você perdoar quem você tem que perdoar, para você ser perdoado, porque automaticamente Ele vai começar a trabalhar. Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela é poderosa, não adianta, você pode correr para um lado, você pode correr para o outro, a palavra do Senhor vai permanecer fiel. Essa semana, nós estávamos vendo uma reportagem, e eles acharam o livro de Isaías, né? Os pergaminhos, acharam há 70 anos atrás. E eles estavam comparando que é idêntico, não entra nenhuma vírgula, não sai nenhuma vírgula, é idêntico. Isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Enquanto eu estava ouvindo aquilo, o Espírito Santo falou assim comigo: está vendo a minha fidelidade? Isso foi escrito há 2000 anos atrás, e vocês têm o privilégio de ter aqui, na mão de vocês. Eles acharam dentro de vasos de barro. Aqueles homens provavelmente escondiam aquilo, escondiam a palavra de Deus. Tem algum motivo, porque tinha guerra, então eles esconderam aquelas palavras, aquele livro. E hoje nós temos aqui, na palma da nossa mão. E a gente ainda fica brincando com a palavra de Deus. O Senhor diz: perdoa, e nós estamos ainda assim: eu não vou perdoar. O Senhor está dizendo: larga, e você fala assim: eu não vou largar. E a palavra de Deus está aqui, viva. Ela continua viva. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, e quando nós começamos a entender quem ela é, a mudança. Você nunca mais é o mesmo. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você fala assim: uau, eu sou miserável, pecador, mas o Senhor me libertou. O Senhor, com a sua mão poderosa, me libertou. E lá em 2 Crônicas, não precisa abrir, que eu vou ler aqui rapidinho. 7. Capítulo 7, versículo 4, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você precisa se humilhar primeiramente. Você acha que é fácil ir lá e pedir perdão? Você precisa se humilhar. E depois você precisa orar. E depois você precisa buscar, porque às vezes você vai querer voltar para aquele lamaçal, para aquela coisa, para aquela sujeira toda. Então você precisa buscar e pedir misericórdia ao Senhor, para que Ele te tire dali. E o Senhor vai ouvir dos céus e vai falar: eu te perdoarei. Eu tenho algo novo para você. E os seus pecados vão ser sarados. Sararei a sua terra. Você sabe o que é sarar a sua terra? É sarar você mesmo. Porque quando nós começamos a entender que nós precisamos dar um passo para a gente mudar, o Senhor começa a sarar a nossa terra. O Senhor começa a sarar o nosso interior, e nós se tornamos pessoas melhores. Então, é hora de você olhar para dentro de você, fazer uma reflexão. Nós estamos chegando no final do ano, todo mundo fala a mesma coisa: eu vou mudar, eu vou ser melhor, né? A sua listinha deve estar assim escrito, que o pastor deu domingo. Mas o Senhor hoje está te convidando, sabe para quê? Se examine. Que ano que vem você não escreva no papel a mesma coisa, porque o Senhor, Ele está sarando a terra, porque você se humilhou, porque você orou, porque você falou: Senhor, eu estou aqui, começa a trabalhar em mim. Você nunca mais vai ser o mesmo quando você tiver verdadeiramente um encontro com Deus. Você nunca mais vai ser o mesmo. Eu já falei aqui. Eu era difícil, eu era uma pessoa ruim. Mas quando eu resolvi mudar, eu falei: eu não quero isso mais para a minha vida. O Senhor começou a trabalhar, as pessoas olham para mim falando: não parece que você é assim não. Mas eu era ruim, gente, pior do que carne de pescoço, de cachorro, né, que eles falam, de pescoço.
Então, o Senhor trabalha, porque eu me humilhei, eu falei, Senhor, eu não quero mais carregar aquelas vestes sujas, eu não quero mais carregar aquele fardo que é pesado nas minhas costas, eu quero começar a liberar, jogar para fora, e o Senhor começou a trabalhar em mim. E quando o Senhor começa a trabalhar em nós, quando nós damos o primeiro passo, Ele começa a trabalhar ao nosso redor, a nossa casa, nos nossos filhos, e Ele começa a moldar, assim que Ele fez na casa de Jacó, assim que Ele fez na casa de José. Quando eles entenderam que eles precisavam perdoar, que eles precisavam falar a verdade, porque eles também tiveram que chegar na frente do seu pai e contar a verdade, o Senhor começou a trabalhar na casa e começou a abençoar. Então é isso que o Senhor quer que você faça nesta noite. Que você hoje chegue para o Senhor e fale, Senhor, eu não quero mais levar esse fardo sobre minhas costas. Fique de pé. Nós vamos orar, eu gostaria de chamar todos aqui na frente. E nós vamos orar, e você vai apresentar diante do Senhor qual é a sua causa. Será que você vai ter que voltar na casa de Esaú? Será que você vai ter que voltar na casa de Jacó? Será que você vai ter que permanecer como José? É hora de você falar com Deus. E é hora de dizer para o Senhor, Senhor, o que que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? Tem coisas escondidas dentro do seu coração que só você e Deus sabe. Ninguém está aqui para apontar, ei, você precisa fazer isso, ei, você precisa fazer aquilo, não, porque você sabe o que você tem que fazer. Então é hora de você se humilhar, é hora de você orar, é hora de você buscar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Muda o meu caráter, muda a minha personalidade, muda eu de querer dar tombo nos outros, muda eu de não perdoar a minha irmã que passou do meu lado e não falou comigo. Muda, Senhor, porque desta forma eu não quero ficar. Eu não quero me tornar como escravo. Quando José decidiu a perdoar os seus irmãos, ele disse, eis-me aqui, Senhor, quem sou eu para julgar? É isso que o Senhor quer que você faça nesta noite. É hora de recomeço, é hora de recomeçar. É hora de recomeçar. Jacó teve que recomeçar, José teve que recomeçar do nada, mas o Senhor estava com eles, nunca desamparou, nunca deixou só, nunca deixou sem a providência, nunca deixou mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele age, Ele prospera, Ele multiplica. Porque o Senhor nos solta. Oh, aleluia, Jesus. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Toma a tua igreja, Pai. Começa a trabalhar de uma forma tremenda e sobrenatural. Oh, glorifica ao Senhor nesta noite. Só Ele conhece os nossos pensamentos, porque Ele nos sonda. Aleluia, Deus. Te louvamos, Jesus. Te adoramos, Pai, porque o Senhor é conosco. Te louvamos, aleluia.